nosso amor seja reavivado, que o nosso amor pelo Senhor seja restaurado. Então, eu vou direto ao Romano 1, fala assim: Paulo elogiou os Tessalonicenses, dizendo-lhes que a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor para cada um de vós, que cada um de vós tem uns pelos outros, está aumentando. Aqui, a fé cresce, e o amor está aumentando. A fé e o amor, são inseparáveis, sempre andam juntas. São como os dois seios da vida cristã. De um lado temos a fé, do outro lado temos o amor. Ou talvez o amor está desse lado e a fé está desse. Bem, não sei, mas andam juntos. A fé e o amor andam juntos. E essa fé, ela precisa o quê? Crescer. Nossa fé precisa crescer. Irmãos, sua fé está crescendo? Paulo elogiou os crentes coríntios, tessalonicenses, dizendo-lhes: a vossa fé cresce muitíssimo e o vosso amor está aumentando. E em 1 Tessalonicenses 3:2, Paulo falou assim: aos Tessalonicenses: e enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para afirmar-vos. 3:12 fala assim: e o Senhor vos faça crescer e abundar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Nosso amor, então, irmãos, precisa crescer. Nosso amor precisa aumentar. Nossa fé precisa crescer. Senhor, faz a nossa fé crescer. Cresça a nossa fé. Que o nosso amor possa estar aumentando pelo Senhor e uns para com os outros. Aqui fala: crer no Senhor é recebê-lo como vida, e amar o Senhor é desfrutar a própria pessoa que recebemos. A fé nos é dada por Deus para que por meio dela recebamos Cristo como nossa vida. O amor resulta dessa fé maravilhosa e nos capacita a expressar todas as riquezas do Deus triuno em Cristo como nossa vida. Quando nós cremos no Senhor, a fé veio para dentro de nós. E essa fé introduziu em nós o quê? O amor de Deus. Esse amor precisa estar crescendo. Esse amor precisa estar superabundando para com todos os irmãos. Irmãos, sem fé e sem amor, o que seria a vida cristã? O que seria a vida da igreja? Como a igreja pode avançar se a nossa fé e o nosso amor está diminuindo? Jefferson, como está a sua fé? Está crescendo? Jessé, seu amor pelo Senhor está aumentando? Está diminuindo? Irmãs, o amor de vocês está aumentando? Fraco, não? Vai crescer mais, irmãos. Irmãs, o amor está aumentando? Amém. Irmãos, o amor de vocês está aumentando? Amém. Está aumentando para com o Senhor? Amém. Está aumentando para com os irmãos? Amém. Às vezes amamos muito o Senhor, te amo, Senhor. Mas, quando determinados irmãos, né? É assim ou não é, irmãos? Que amor é esse? É um amor carnal. É o amor humano. Mas o amor divino, irmãos, ele é tão elevado, ele é tão precioso. E a fé e o amor precisam crescer. Vamos todos ler a letra B? Os irmãos leem a letra B e as irmãs leem a letra C. Aleluia. Então, aqui fala da degradação da igreja. Você consegue imaginar? Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
mas a história nos mostra que a igreja degradou-se. E o que fez ela degradar? Como foi o começo dessa degradação? A perda do primeiro amor, não é mesmo? E eu queria convidar os irmãos para ler 2 Timóteo 3, fala assim, versículos, a partir do versículo 1 até o 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, cegados pelo orgulho, amantes dos prazeres e não de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. Aqui fala, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. Você crê que nós estamos nesses últimos tempos? Aqui fala que os homens serão. Que homens são esses? Se você conhecer a verdade, ler os estudos vidas, ler as notas, você vai ver que esses homens são crentes, não são as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, é claro, elas não amam o Senhor, elas não amam, né? Elas não têm nem aparência de piedade. Aqui está falando de quem? Dos crentes, do cristianismo em geral. O que vai acontecer? Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres e não de Deus. Corremos risco ou não corremos, irmãos, de não amar Deus? Talvez nosso amor para com Deus está quase apagando, mas aleluia, o Senhor quer acender esse amor. O Senhor quer nos advertir, nos mostrar, cuidado, você tem procurado amar a si mesmo, você ama o dinheiro, você ama os prazeres, isso vai levar você para longe de mim, isso vai esfriar o seu amor para comigo. Quantas vezes nossos jovens, entram na faculdade, começam a amar os prazeres, os mundos, as pessoas, e aí, aquele jovem que estava nas conferências louvando o Senhor, cadê? O que aconteceu? O coração dele foi roubado, foi capturado por outra coisa. Acontece ou não acontece, irmãos? Irmãos, agora, vamos deixar os jovens em paz. Nosso amor para com o Senhor, nós adultos, como está nosso amor pelo Senhor? O Senhor poderia falar assim, seu primeiro amor era tão maravilhoso, você me amava tanto, mas hoje, nem tanto, né? Arrepende-te, volta, né? Deixa esse amor te levar para Deus, irmãos. Vamos amar o Senhor, irmãos. Nós precisamos ser aqueles que amam o Senhor. Então a degradação da igreja começa com a perda do primeiro amor. E o Senhor quer nos advertir essa noite a voltarmos para Ele. Amém. Amar o Senhor. Amém. Então, nessa fé maravilhosa e por meio desse amor sobreexcelente do Deus triuno, devemos amá-lo e amar a alguns que pertencem a Ele. Não? Todos, irmãos, todos os que pertencem a Ele. Somente assim podemos nos tornar na corrente da degradação da igreja os vencedores que o Senhor chama e deseja obter em Apocalipse 2 e 3. O Romano 2 fala assim: a restauração do Senhor é uma restauração de amar o Senhor Jesus com o primeiro amor, o melhor amor, e de amar-nos uns aos outros, para a edificação orgânica do corpo de Cristo, que é a edificação da Nova Jerusalém, como a meta da economia eterna de Deus. Irmãos, a restauração do Senhor é uma restauração de amar o Senhor. Amém. Irmãos, se nós sentimos que o nosso amor para o Senhor se esfriou, está meio apagado, o Senhor quer fazer o quê? O Senhor quer restaurar. Restaurar é trazer de volta ao estado original, algo que se perdeu, que foi danificado, que foi corrompido. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar o meu amor e o seu amor por Ele.
Amar uns aos outros. Oh, isso irá trazer o Senhor de volta. E aqui fala, irmãos, oh, essa é a maneira maravilhosa, fala assim, para a edificação orgânica do corpo de Cristo, que é a edificação da Nova Jerusalém como a meta da economia eterna de Deus. Irmãos, a economia de Deus tem uma meta. Você sabe, Deus tem uma meta. Qual é a meta de Deus? Qual é a meta de Deus? Edificação da igreja como corpo de Cristo, né? Que vai ter uma consumação, que vai ter uma meta gloriosa, que é a Nova Jerusalém. Irmãos, quem está vivendo para a meta de Deus? Ninguém, está vendo? Quem está vivendo para a meta de Deus, irmãos? Irmãos, vocês acham que os cristãos em geral se preocupam com a meta de Deus? O homem em geral tem muitas metas. Qual a sua meta, irmão? Irmão, qual a sua meta? Qual a sua meta? Casar com Deus? Qual a sua meta, irmã? Irmãos, qual a sua meta? Qual o seu objetivo? O que você tem? Você vive para a meta de Deus? Aleluia, temos uma irmã que vive para a meta de Deus. Amém. Nós precisamos ser aqueles que vivem para a meta do Senhor. Amém. Irmão, se a restauração do Senhor não viver para a meta de Deus, quem vai viver? Nós precisamos nos levantar, irmãos, mas nós jamais vamos conseguir chegar a lugar nenhum se o nosso amor para com o Senhor estiver frio, estiver morno, estiver apagado. Nós precisamos estar queimando no Senhor. A restauração do Senhor, irmãos, é a maneira que Deus vai fazer para que a sua meta seja alcançada nessa terra. Então nós precisamos do quê? De um amor maravilhoso para com o Senhor, de um amor aceso. Nós precisamos de um primeiro amor. Nós precisamos nos levantar, Senhor, eu quero viver para a sua meta. Senhor, eu quero viver para ti. Senhor, eu me entrego a ti. Senhor, eu sou teu. Você me comprou, me pagou caro. Foi caro demais que ele pagou por você. Não foi barato não. Senhor, eu quero viver para ti. Toda a minha vida é tua. Então, a restauração do Senhor, irmãos, ela tem a oportunidade, o privilégio de levar a cabo a meta de Deus. De que maneira? Amando o Senhor. Esse é o caminho mais curto, o mais rápido para nós alcançarmos essa meta. Como vamos alcançar essa meta tão maravilhosa, tão elevada? Amando o Senhor. Nós devemos amar o Senhor. Nosso coração tem que estar queimando pelo Senhor. Para isso nós precisamos, irmãos, dar todo o nosso ser ao Senhor. E aqui fala, letra A. O Cristo que amamos é o Cristo que ama a igreja. Irmãos, Cristo ama a igreja. E aqui fala, quando amamos a igreja como Ele ama. Irmãos, Cristo ama a igreja. Você ama a igreja? Precisamos amar a igreja como Ele o ama. Não tem isso. Eu amo o Senhor, eu amo a restauração do Senhor, mas a igreja, se você ama o Senhor, você ama a igreja, porque esse Cristo que nós amamos, ama a igreja. Oh, aleluia, pelo amor de Deus. E aqui fala, a degradação da igreja começa ao deixarmos o primeiro amor para com o Senhor. Amar o Senhor com o primeiro amor, o melhor amor, é dar ao Senhor a preeminência, o primeiro lugar em todas as coisas, sendo constrangido por seu amor, a considerá-lo e tomá-lo como tudo na nossa vida. Talvez você é alguém novo, que foi convidado pela primeira vez a estar aqui. Você hoje, você pode falar para o Senhor, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, minha vida é tua. Eu quero te amar ao máximo. Oh, não pensa que uma pessoa que chegou agora não pode amar o Senhor. Talvez ela pode amar o Senhor com um amor mais elevado, com um amor mais afetuoso. Precisamos ser esses irmãos que amam o Senhor. Oh, aqui fala, amar o Senhor com o primeiro amor é dar a Ele a preeminência. Irmãos, quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Cuidado, cuidado. Fala a verdade. Não vai falar que você pega isso aqui e abre para ver notícias ou alguma coisa. Qual a primeira coisa que você faz? Você deu a preeminência ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, quando acordamos de manhã,
Oh, deveríamos falar: Senhor Jesus, te amo. Eu estou ali escovando os dentes, fazendo a minha higiene pessoal. Oh, Senhor, limpa-me. Lava todo o mau hálito que há em mim. Senhor, lava toda impureza que há em mim. Senhor, eu quero estar limpo diante de Ti. Limpa-me essa manhã. Irmãos, precisamos dar a preeminência ao Senhor. Na minha vida, Deus tem a preeminência, irmãos. Na sua vida, Deus tem a preeminência. De verdade, irmãos, precisamos ser iluminados. Precisamos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor tenha a preeminência em minha vida. Eu quero te amar com o meu primeiro e o meu melhor amor. Irmãos, o seu melhor amor não é para o seu marido, irmãs. O seu melhor amor não é para os seus filhos. Deve ser para o Senhor. Amém. Irmãos, o seu primeiro e melhor amor deve ser não para a sua esposa, não para a sua noiva, mas para o seu noivo. Amém. Oh, para o seu Senhor. Irmãos, precisamos amar o Senhor. E aqui, letra C fala: a vida que recebemos quando cremos no Senhor Jesus é uma pessoa. E a única maneira de aplicar e desfrutar essa pessoa é amá-lo com o primeiro amor. Uma vez que o Senhor Jesus, como nossa vida é uma pessoa, precisamos de um novo contato, com Ele, para desfrutar sua presença, agora mesmo e dia após dia. Irmãos, aqui fala de desfrutar o Senhor. Eu não sei você, Silvio, você gosta de jiló com jurubeba? Irmãos, aquilo que você não ama, você não desfruta. Você gosta de pudim de leite condensado? Você desfruta, não desfruta? Aquilo que amamos, nós desfrutamos. Não é, Oscar? Um leite condensado, que delícia. Não é mesmo? Aquilo que nós amamos, nós desfrutamos. Muitas vezes, irmãos, nós não desfrutamos do Senhor. A gente fala assim: não tive tempo hoje. Nossa, hoje o dia foi corrido, Vicente. Eu não tive tempo para nada. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. É porque nosso amor pelo Senhor abaixou o nível. Talvez o Senhor está colocando aquela varetinha de óleo assim, Vamos derramar óleo aqui. Senhor, derrama óleo sobre nós. Amém. Senhor, derrama amor sobre nós. Amém. Para que o nosso amor possa estar inflamado. Amém. Para que possamos amar a Ti com todo o nosso ser. Amém. Irmãos, dar a preeminência ao Senhor. Dar o primeiro amor ao Senhor. Amém. Vamos todos ler a letra D? Amém. Vamos ler 2 Coríntios 5, 14 e 15. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que tal os irmãos falarem para as irmãs: irmãs, o Senhor morreu por todos, para que os que vivem, o restante do versículo 15. Que tal, irmãs? Irmãos, vocês falarem para as irmãs: irmãs, o Senhor morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Versículo 15. Vamos, irmãos. Irmãs, o Senhor morreu por todas, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora é a vez das irmãs. Irmãos, mais forte, irmãs. Irmãos, o Senhor morreu por todos, para que os que vivem... Tá fraco, hein, irmãs? Não, irmãs, não. Irmãs, vão falar forte, se os irmãos estão devagar. Nós precisamos falar queimando para eles. Vamos lá? Irmãos...
Os irmãos falaram amém para as irmãs, né? As irmãs falaram amém para vocês? Amém. Fala, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Você já foi constrangido pelo amor de Cristo? Será que o amor de Cristo te constrange? Aqui fala que constranger, quer dizer pressionar por todos os lados, encurralar, limitar forçosamente, confinar um objetivo, um objeto dentro de certos limites, restringir a uma só linha e a um só propósito, como numa estrada estreita e murada. Desse modo, os apóstolos eram constrangidos pelo amor de Cristo a viver para Ele. O amor de Cristo constrangeu Paulo e os apóstolos de tal maneira que eles só tinham uma escolha, só uma opção: amar o Senhor e viver para Ele. Se nós formos iluminados para ver o quanto o Senhor nos ama, seremos constrangidos a amar o Senhor e a vivermos para Ele. Então, letra E, vamos todos ler juntos? A fim de amar ao Senhor ao máximo. Davi falou assim, Salmo 27:4: uma coisa peço ao Senhor, uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. 5. Pois no dia da adversidade ele me ocultará do seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de louvor. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém. Davi falou, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, precisamos amar o Senhor ao máximo. Precisamos ter esse desejo de que nossa vida possa estar na presença do Senhor todos os dias. E aqui, ele fala, eu vou ser escondido, ocultado dos meus inimigos. E aqui o Senhor vai firmar os meus pés. E aqui eu vou cantar louvores a Ti. Amém. Vamos amar ao Senhor ao máximo, irmãos. Amém. Vamos ler juntos agora Romanos 3. Aqui fala que entre os cooperadores, presbíteros, irmãos responsáveis e todos nos grupos vital. Talvez eu não seja um cooperador, mas talvez eu não seja um presbítero, talvez eu não seja um irmão responsável, mas eu posso fazer parte do grupo vital. E aqui fala que o amor deve prevalecer. Irmãos, na nossa vida na igreja, o que deve prevalecer? O amor deve prevalecer. Mas sabe o que muitas vezes prevalece? Outras coisas. Nós vamos ver aqui, quão perigoso é com que outras coisas prevaleçam e o dano que causa. Então, esse amor deve prevalecer. Vamos todos ler a letra A. Uma coisa é você ter algo. Outra coisa é você ser algo. E aqui fala que nós somos regenerados com a vida de Deus. E quando a vida de Deus entrou em nós, o amor de Deus entrou em nós.
que nós devemos ser, irmãos? Da mesma espécie de Deus. O Senhor falou para os discípulos: se você ama só aqueles que você gosta, né? Que tem demais? Até os cobradores de impostos fazem assim, não é mesmo? Porque amam da mesma espécie. Nós devemos ser um povo diferente. Nós devemos ser Deus. Nós devemos ser o próprio amor. Por quê? Porque esse amor foi implantado em nós. Nós temos o gene de Deus dentro de nós. E essa vida de Deus é uma vida que é, no seu mais elevada definição, é amor. E esse amor tem que ser expresso por meio de nós. Ele deve ser manifestado em tudo que nós fazemos. E aqui fala na letra B. Temos de nos manter, nós lemos a letra A, não é? Temos de nos manter no amor de Deus e ser constrangidos pelo amor de Cristo, a dar a nossa vida por amor aos irmãos. Vamos ler 1 João 4. A melhor coisa para termos uma definição completa do que é amar e dar a nossa vida por amor aos irmãos, está em 1 João, capítulo 4, de 7 a 21. Então, os irmãos vão ler o versículo ímpar, o 7, as irmãs vão ler os versículos pares, ok? 1 João 4, de 7 a 21. E checa quando estivermos lendo, se estamos nesse amor. Vamos lá, irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus entre nós, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para termos vida e vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E isso sabemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Isso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Assim como ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Todos, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. De novo, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Irmãos 20. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu
Aquele que ama a Deus, amém. Letra C. Deus nos amou primeiro e nos infundiu com seu amor, gerando em nós o amor com o qual o amamos e amamos os irmãos. Permanecer em Deus é viver uma vida na qual amamos os outros de vez em quando, habitualmente, todos os dias, com o amor que é o próprio Deus, para que Ele seja expressado em vós. Agora, letra D, temos 8 itens, para nós tomarmos muito cuidado. E todos esses 8 itens têm 2 fontes. Uma se chama ambição e a outra, orgulho. Todos os 8 itens têm uma fonte, ambição e orgulho. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com a ambição e orgulho. Número 1 fala, ser ou não úteis nas mãos do Senhor a longo prazo. Irmãos, precisamos ter um desejo de servir o Senhor por toda a nossa vida. Mas se vamos servir o Senhor por toda a nossa vida ou não, se vamos trazer ou não uma bênção duradoura, não depende do que podemos fazer, mas de quão puro é o nosso coração. Precisamos ter um coração puro, purificado de qualquer forma de ambição sutil em intenção, propósito, motivo e ação na restauração do Senhor. Mateus 5,8 fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, nosso coração deve ser puro, sem nenhuma ambição, sem buscar nada para nós mesmos, sem buscar nenhum ganho. Devemos servir ao Senhor com toda a pureza do nosso coração. Se o nosso coração é puro, irmãos, vamos servir o Senhor por toda a nossa vida. Agora, se há impureza no nosso coração, cedo ou tarde nós saímos. Então, Senhor, que o nosso coração possa ser puro. Senhor, purifica o nosso coração. Amém. Talvez podemos orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. 2. O orgulho significa destruição. Ser orgulhoso é ser um grande tolo. A humildade nos salva de todo tipo de destruição e convida a graça de Deus. 1 Pedro 5:5, Tiago falou, né? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Então, 1 Pedro 5:5, Pedro também fala a mesma coisa. Fala assim, semelhantemente vós os mais jovens sede submissos aos mais velhos e cingivos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não foi assim com Maria? Deus despediu vazios ricos. Aqueles que acham que são alguma coisa, Deus despede vazio. Deus resiste. Essa palavra resistir, lembra de Efésios 6? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Aqui, Deus resiste. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Deus resiste. Mas, aos humildes, Deus dá a sua graça. Precisamos ser humildes, irmãos. Jamais ser orgulhosos. Aqui fala, vamos ler o número 3? Referir-se à nossa capacidade, sucesso, perfeição e virtude são formas levianas. Aqui em 3 João, versículo 9, fala assim, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, fala assim, que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Você gosta de ser o primeiro entre os irmãos? Senhor, purifica o nosso coração. Diótrefes gosta de ser o primeiro entre os irmãos. Nunca devemos buscar ser o primeiro em qualquer obra para o Senhor. Isso é uma grande lição que todos nós precisamos aprender.
e falar de nós mesmos, irmãos, falar da nossa capacidade, do nosso sucesso, da nossa perfeição e virtude. Eu gosto de João, o Senhor falou assim: quem fala de si mesmo, busca a própria glória, não é verdade? O Senhor desmascara. Quando você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu fiz assim, eu fiz assado. Quando você faz isso, o que você está querendo é buscar a glória dos homens. Nós precisamos, irmãos, ter um coração puro. 4, pensar a nosso respeito além do que convém é outra forma de orgulho. Autoexaltação, autoglorificação, vontade própria, autojustificação e desejo de ostentação são expressões feias e desprezíveis do orgulho. Querer ser grande e não servo, e querer ser o primeiro e não escravo, também é um sinal de orgulho. Aqui 6 fala, devemos orar uns pelos outros, ter uma preocupação íntima uns pelos outros, cuidar-nos e nutrir-nos mutuamente, e sempre cobrir uns aos outros, falar bem uns dos outros, e nunca expor as falhas e defeitos dos outros. Precisamos perdoar-nos mutuamente, e buscar ser perdoado pelos outros. Irmãos, você está ofendido por alguma coisa? Sempre quando alguém fala alguma coisa de nós, o que acontece? Ficamos ofendidos. Aqui fala, devemos perdoar-nos mutuamente e buscar ser perdoado pelos outros. Irmão, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, eu errei para com Deus, eu errei para contigo. Irmãos, não vá dormir, não se põe o sol, sobre uma ofensa que você fez, algum dano que você possa ter causado. E se alguém te fez algum dano, irmãos, perdoa. Nosso coração não é para guardar coisas ruins. Nosso coração deve ser um coração para guardar coisas boas. Não deve haver raiz de amargura no nosso coração, porque essas coisas brotam fácil. Às vezes você cuida da igreja assim como a lavoura de Deus para crescer, mas como que é difícil crescer? Mas as coisas ruins, espinho, mato, uma chuvinha de nada cresce assim, é ou não é? As coisas ruins crescem fácil no nosso coração. Sabe por quê? Nós alimentamos, nós cultivamos, nós ficamos ali, remoemos. Irmãos, vamos perdoar a todos. Vamos pedir perdão a todos. Aqui fala número 7. Por um lado, devemos ter uma visão clara das pessoas de quem cuidamos com muito discernimento. E por outro, devemos ser espiritualmente cegos. Melhor ser cego, irmãos. E aqui fala 8. Não devemos proferir palavras injuriosas. Injuriar é repreender ou criticar severa ou abusivamente. Injuriar é agredir alguém com linguagem abusiva. Injuriar não é apenas repreender alguém, mas também feri-lo e rotulá-lo com grosseria ou desprezo arrogante. Irmãos, por que a Bíblia fala sobre injúria na igreja? Deveria ser um lugar tão maravilhoso, mas o que vemos na prática, na igreja, pessoas falando mal uns dos outros, falando mal da liderança. Eu amo a restauração do Senhor, mas aquele irmão é assim, injuriar, fala mal com desprezo, criticando. Aqui fala, injuriadores são aqueles que batem nos seus companheiros escravos, o que significa que eles normalmente maltratam os seus companheiros crentes. Os injuriadores não herdarão o reino de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Você acha que é brincadeira? Não tem nada a ver ficar falando mal, falando injuriando? Vamos ler aqui, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões. Tantas coisas negativas, né? Mas sabe o que está aqui no meio dessas coisas assim, que são a gritaria? Injuriadores. Está no meio disso tudo. Colocou no mesmo pacote. Nem injuriadores, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você pode injuriar a liderança, injuriar os irmãos, mas saiba de uma coisa:
não vai herdar o reino de Deus. E tem mais, fala assim: aqueles que recebem as palavras injuriosas também têm a mesma responsabilidade que os que falam tais palavras. Você fica ouvindo. Não, eu não falei, só estou ouvindo ali. Ele fala isso, eu ouço. Irmãos, precisamos tampar essa boca, tampar essa brecha. Essas coisas têm que parar no nosso meio. Muitas vezes nós damos ouvidos para ouvir lixo. Aqui fala: os irmãos e irmãs devem resistir às palavras de injúria. Irmãos, que o Senhor guarde-nos, irmãos, de falar palavras injuriosas. No nosso meio havia um irmão, eu vim para cá hoje de Divinópolis, eu vim chorando. Nós viemos para Divinópolis, Santo Antônio do Monte, Pitangui, Itaúna, eu não sei se foi umas 50 vezes. Todas as vezes que viemos com esse irmão amado. Ele amava tanto os irmãos de Divinópolis, tanto, mas ele foi para o Senhor, dia 31 de dezembro desse ano. Esse irmão amava a igreja, não era eloquente não tinha palavras muito de sabedoria não, mas, que coração puro esse irmão tinha, que amor puro que ele tinha, que diligência, que entrega total para a igreja, que companheiro que ele foi para a restauração do Senhor, que ele foi para a igreja em Divinópolis. Mas esse irmão, o que já falaram dele, e o pior é que quem falou dele agora não tem mais oportunidade nem de pedir perdão, vai ter que agora prestar contas no trono de Deus. Irmãos, precisamos tampar a boca desses injuriadores, para que a igreja tenha uma atmosfera do reino de Deus, uma atmosfera maravilhosa de amor, irmãos. Todas essas coisas é o oposto do amor. Estamos falando de amor, mas de repente entra em coisas tão negativas. Por quê? Porque precisamos ser curados. Essas coisas têm que pôr um basta no nosso meio. Precisamos avançar. Vamos ler juntos. C. Letra C. A consciência do pecado vem de conhecer a Deus. Da mesma maneira, a consciência das palavras injuriosas vem do conhecimento do corpo. As palavras injuriosas se opõem ao testemunho do corpo. Se conhecemos o corpo, irmãos, jamais vamos falar palavras injuriosas. Devemos falar bem uns dos outros. É isso que a Bíblia ensina. Amém? A igreja Romano 4, vamos todos ler juntos? Amém? O amor é a maneira mais excelente. Não simplesmente uma maneira excelente, mas é a mais excelente. Para fazermos qualquer coisa na igreja, para como ser um cooperador, o amor é a maneira mais excelente. Como ser um presbítero, o amor é a maneira mais excelente. Como tocar um violão, amar o Senhor é a maneira mais excelente. Como servir as crianças, como servir a igreja, como servir os santos, como viver a vida cristã, o amor é o caminho mais excelente. Temos esse caminho maravilhoso que o Senhor está mostrando. Esse é o caminho, essa é a maneira mais excelente. Mas uma coisa, devemos estar também claros. Nós vamos tomar esse caminho de amar uns aos outros, amar o Senhor, amar uns aos outros, com todo o nosso ser. Mas estamos claros, por outro lado, que nós não vamos comprometer a nossa fé, aquilo que cremos, não vamos comprometer coisas pecaminosas, coisas impuras, coisas que danificam. Não é porque nós amamos que nós vamos aceitar essas coisas. Precisamos estar bem claro. O pai pode amar o filho ao máximo, mas se o filho precisar de correção, porque ele ama, ele precisa corrigir. Precisa ou não precisa, irmãos? Mas mesmo assim, quando corrigimos nossos filhos, não devemos esquecer do amor. Precisamos corrigi-los também usando o amor, exercendo o nosso amor para com eles, não é mesmo? Então, fala assim, o amor descrito por Paulo em 1 Coríntios 13
é a expressão da vida divina. Além disso, o fato de que o amor é fruto do Espírito, indica que a substância do amor deve ser o Espírito. Se não temos amor, nosso falar é como bronze que soa e símbolo que retine, que produzem sons sem vida. Oh, se não temos amor, irmãos, precisamos ter amor. Senão tudo que fizermos sem amor não vale nada, não tem significado nenhum. Então, oh, que esse amor possa crescer, está aumentando em todos nós. Oh, vamos pedir às irmãs para ler a letra B? Amém? Aqui fala, o amor não é ciumento. Ciúmes. Oh, isso é algo, irmãos, que danifica a nossa vida da igreja. É ou não é? Ter ciúmes. Vocês têm ciúmes, irmãs? Quem cala consente, né, Nelson? Tem, não tem, irmãs? Irmãos, vocês têm ciúmes? Quem cala consente, né, Nelson? Temos ciúmes. Temos ou não temos, irmãos? Temos ciúmes. Irmãos, e ciúmes é algo que está no nosso osso, no nosso sangue natural. É ou não é? Mas no amor tem ciúmes? Mas quando olhamos para a nossa experiência, você tem uma criança, um aninho. Quando ela fez o aninho, nasceu o segundo filho. Quando ela vê o segundo filho, biru, que gracinha, né? Quando a mãe pega o segundo filho, coloca no peito assim, quando ela vê aquilo, o que ela faz? Chora. Quando ela vê o que nasceu por último lá com a mãe assim, o que ela faz? Ela chora. Chora ou não chora? De quê? Ciúmes. Ciúmes é algo que está no nosso DNA, é ou não é, irmãos? Às vezes, você era o primeiro, mas veio o segundo, e o segundo tomou o seu lugar. Você acha que tomou o seu lugar. Essa é a leitura que você faz. O que você faz? Chora. O que é isso? Ciúmes. É ou não é? Você foi o primeiro a entrar na vida da igreja. Entrou o Yuri por último. Yuri, vem servir aqui, vem falar. Aí você olha aqui e fala assim, mas ele chegou, eu estou aqui um tempão que eu chamo ele. Eu vou compartilhar. E os irmãos, amém, amém. Aí o Marco Antônio vai compartilhar. Quase ninguém fala amém. Sente ou não sente? Chora. O que é isso, irmãos? Ciúmes. Ciúmes. Quantas vezes, irmãos, no nosso serviço de jovens, às vezes cuidamos, assim, descuidadamente de uma pessoa e do outro não? Você não crê que esse outro percebe? Ele sente que você ama. Jovem, irmão, você tem um raio-x ali, ó. Ele lê tudo, ele vê tudo. Olha como é que ele falou com ele. Comigo é sempre assim, nunca. É ou não é, irmãos? E aí, irmãos, isso danifica a vida da igreja ou não danifica? Ciúmes, irmãos, é algo que danifica a vida da igreja. Mas o amor tem ciúmes? O amor de Deus é um amor elevado. Então, irmãos, para edificarmos a igreja, com o nosso amor não serve. Tem que ser com o amor de Deus. Aqui fala, o amor não é ciumento, não se irrita. Você se irrita? Se você é repreendido, ou você fica irritado, não fica? Fica chateado, você não dorme, falou. Fica ou não fica? Ficamos, mas no amor não se irrita. Nós quase não repreendemos, mas quando precisa repreender, quando você ouve uma palavra de repreensão, até então você estava no céu, mas depois que você ouviu aquela palavra de repreensão, você fica irritado, não fica? No amor, o amor de Deus se irrita? O amor de Deus se irrita? Não se ressente do mal. Já fizeram mal para você? Você sentiu demais, não foi? Nossa, eu estou tão sentido. Que foi, irmão? Não,
aquele irmão fez assim, assim comigo. Não. E aí, você não tem maturidade. Não. É mesmo, irmão? Em vez de você apagar o negócio, você joga gasolina. Não. Que isso, irmão? Que absurdo. Ele fez isso. Aí você, nossa, irmão, tô magoado. Vou embora. É ou não é, irmãos? O amor se ressente do mal, irmãos. Você pode crucificar ele. Você pode cuspir na cara dele. Você pode pregar os pés dele, pregar a mão dele. Você pode colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, zombar dele. Você pode tirar a roupa dele. Você pode fazer qualquer coisa. Ainda assim ele vai estar amando. Esse é o amor de Deus. É com esse amor que a igreja vai ser edificada, irmãos. É com esse amor que Deus quer que os crentes, que a sua restauração possa seguir adiante. Oh, vamos amar a todos com o amor de Deus. Vamos abandonar o nosso amor. Nunca devemos ficar magoados. Nunca devemos ofender ninguém. Mas se formos ofendidos, oh, isso não dá base para ficarmos magoados. E aqui fala, onde estamos? Tudo cobre. Não descubra as coisas, irmãos. Tudo suporta. Às vezes você casou, 3 meses depois você vai para casa. Mãe, eu não suporto mais. Ele ronca. Eu não suporto mais. É ou não é, irmãos? Que isso, irmãos? Senhor Jesus. Oh, que nosso coração, irmãos, possa estar cheio das virtudes divinas. Letra C, vamos todos ler juntos? Eu queria ler um versículo. Vamos todos abrir nossas Bíblias. Mateus 5, 44, 45. Para ser rápido, eu vou ler para vocês, tá bom? Mateus 5, 44, 45. Todos abriram? Fala assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre... Espera aí, só um minuto, irmãos. Deve ter alguma coisa errada aqui na minha Bíblia. Sobre... O meu colocou mal na frente de bons. Como é que está a sua aí? A Bíblia das irmãs. Aqui no meu está mal, o senhor também está mal. Na frente do bem? Sim. Das irmãs também? Que isso? Colocou maus na frente do bem? Oh, nós amamos os bons e os maus, né? Sobrou alguma coisa. Mas aqui, os maus na frente dos bons? Tá certo isso? Só o amor de Deus, irmãos. Só o amor de Deus é assim. O primeiro a ser salvo pelo Cristo crucificado não foi um cavaleiro. Foi um ladrão. Talvez se fôssemos nós, ladrão mata mesmo, tem que acabar com essa raça. Você talvez ama um cavaleiro, ama uma dama, ama uma pessoa que ajuda os outros, mas um ladrão, uma pessoa ruim, você tem amor? Irmão, se você aqui é um ladrão, Deus te ama. Se você aqui é uma pessoa má, não tem problema, Deus ama você a si mesmo. É por isso que Ele te trouxe aqui para te falar, eu te amo. Ó, a primeira pessoa a ser salva pelo Cristo crucificado foi um ladrão. Oh, foi uma pessoa má. Oh, isso é muito impressionante. Oh, isso é só o amor de Deus que é assim. Louvado seja o Senhor por esse amor maravilhoso. Letra D. A lei do Espírito da vida é a lei de Cristo como a lei do amor. A lei do amor deve ser substantificada pela lei do Espírito da vida, para que possamos levar as cargas uns dos outros. Mas se formos cheios de orgulho, seremos incapazes de levar as cargas dos outros, porque nos enganamos pensando que somos alguma coisa, quando não somos nada. Irmãos, quem pensa que é alguma coisa, esse não é nada, sabe de nada. Quando você acha que é alguma coisa, eu vou lavar banheiro?
Você sabe quem eu sou? Não. Manda o Marco Antônio lavar o banheiro. Eu vou lavar banheiro? Quando nós achamos que somos alguma coisa, irmãos, nós não estamos dispostos a fazer nada, não. Isso é orgulho. O Senhor não é assim. O Senhor não é assim. Quando a lei do amor é ativada em nós, automática e espontaneamente, somos pastores que têm um coração amável e perdoador do nosso Deus e o espírito apacentador e de busca do nosso Salvador Cristo. Quando a lei do amor é ativada em nós, Senhor, ativa a lei do amor em nós. Amém. Nosso labor no Senhor é um labor de amor, no qual amparamos os fracos. Os fracos referem-se àqueles que são fracos no seu espírito, na alma ou no corpo, ou são fracos na fé. A vida da igreja é uma vida de amor fraternal, e o corpo edifica a si mesmo em amor. Aqui o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Podemos ouvir as mensagens do ministério e nos ensoberbecer com mero conhecimento. É ou não é, irmãos? Já li, estudo a vida, tudo, já li tudo. Soberba. Mas quando é para ministrar a vida, cadê a vida ministradora? Né? Então, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O nosso espírito regenerado, dado por Deus, é um espírito de amor. Precisamos de um espírito fervoroso de amor para vencer a degradação da igreja. Vamos ler 2 Timóteo 1,7, rapidinho. 2 Timóteo 1,7. Fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade. Irmãos, quantas vezes temos um espírito de poder? É ou não é? Temos um espírito de poder, irmãos. Temos um espírito de sobriedade. Sei tudo, entendo tudo, eu percebo tudo, irmãos. É ou não é? Mas o espírito de amor, essa é a nossa carência. Não adianta ter o espírito de poder nem de sobriedade. Precisamos ter um espírito de amor. Amém. Que o Senhor está falando na sua restauração. Nós precisamos amar uns aos outros. Amém. Precisamos ter um espírito de amor. Amém. Esse é o espírito de Deus. Letra K. Por fim, como ramos de Cristo, a videira verdadeira, precisamos amar uns aos outros para expressar a vida divina ao dar frutos. Agora chegamos ao último item desse esboço, que fala sobre o apacentamento. João 21, capítulo sobre o apacentamento, é a conclusão e a consumação do Evangelho de João. Após a sua ressurreição, o Senhor apacentou Pedro e o comissionou a alimentar seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas. Isso é incorporar o ministério apostólico ao ministério celestial de Cristo, de cuidar do rebanho de Deus, a igreja, que resulta no corpo de Cristo. Nós conhecemos a história, Pedro negou o Senhor. Negou o Senhor. Uma vez, 2, 3 vezes. E no auge do negar, quem olhou para ele? O próprio Senhor. Talvez, irmãos, você negou o Senhor. Talvez você abandonou o Senhor. Talvez você pecou. E quando você faz isso, você fica até desencorajado de ir ao Senhor. Fica ou não fica? Você fala assim, Satanás fala, está acabado para você. Está acabado é para o Satanás, irmãos. Amém. O Senhor está vindo nos apacentar. Amém. O Senhor está vindo nos restaurar. Amém. E nos comissionar com mais elevada comissão desse universo. Qual comissão? Apacentar a igreja. Apacentar os santos. Isso é ter parte no ministério celestial de Cristo. Nós queremos ter parte nesse ministério. Queremos ou não queremos? Amém. Vamos ler juntos a letra A. Irmãos B. Irmã C.
Vamos todos ler agora Romanos 4. Salmo 22, 24 é um grupo de salmos que revela Cristo da sua crucificação ao seu reinado na era vindoura. No Salmo 22, vemos a morte de Cristo, sua ressurreição e seus muitos irmãos produzidos na sua ressurreição para formar a igreja. No Salmo 23, vemos Cristo como pastor em sua ressurreição. E no Salmo 24, vemos Cristo como rei vindouro no seu reino. Esses três salmos mostram que entre a morte e a ressurreição de Cristo no passado e a volta de Cristo como rei no seu reino no futuro, estão o desfrute, a experiência, a expressão de Cristo como nosso pastor pneumático no presente. Isso revela que apacentar é a ponte entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. No seu ministério celestial, Cristo está atualmente apacentando as pessoas. E se participarmos do seu apacentamento maravilhoso, e se participarmos do seu apacentamento maravilhoso, e se participarmos do seu apacentamento maravilhoso, haverá um grande reavivamento, um novo reavivamento na restauração do Senhor para trazer Cristo de volta. Irmãos, vamos participar desse ministério celestial. Amém. Vamos apacentar uns aos outros. Amém. Isso vai produzir, irmãos, um novo reavivamento. E todos nós podemos apacentar uns aos outros. Agora, Romanos 7. Ao cuidar das igrejas, ao apacentar os santos, o que é necessário é o cuidado íntimo de uma vida que ministra. Irmãos, sabe o que é um cuidado íntimo? Sua mãe tinha um cuidado íntimo, não tinha, Nelson? Precisamos de um cuidado íntimo, irmãos. Ao apacentar os santos, é possível matar os outros. O motivo para esse matar, essa esterilidade, é a falta de cuidado íntimo. 2 Coríntios 3,6 fala assim, a letra mata. Você foi cuidar daquela pessoa, você matou ela. Com o quê? Com a letra. Faltou o quê? Um cuidado íntimo, um amor íntimo. O leite da palavra de Deus, o suprimento de vida de Cristo, deve ser usado para nutrir os novos crentes em Cristo, e não para fervê-los. Êxodo 23, 19 fala, você não deve ferver o leite, que amamenta o filho. Isso mostra que muitas vezes podemos usar o apacentamento, em vez de salvar da vida, o que acontece? Matamos. Que prejuízo. Só um versículo, 1 Tessalonicenses 2. O último versículo. 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Fala assim. Nem buscamos glórias de homens, seja de vós, seja de outros, embora pudéssemos recorrer à nossa autoridade como apóstolos de Cristo. Pelo contrário, fomos ternos entre vós, como uma mãe que amamenta, cuida com carinho de seus próprios filhos. Assim, tendo tão grande afeto por vós. Isso é cuidado íntimo, irmãos. Foi assim que Paulo cuidou das igrejas. Tendo tão grande afeto por vós, de boa vontade vos transmitimos não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria alma, porque vos tornastes amados para nós. Precisamos desse cuidado íntimo ao cuidar uns dos outros. Se tivermos a capacidade de levar a cabo uma obra, mas carecemos de cuidado íntimo, nossa obra será infrutífera. Nosso coração deve ser ampliado a fim de abraçar todos os crentes, não importa a sua condição. O quão frutíferos somos, o quanto frutificamos, não depende do que somos capazes de fazer. Depende de quê? Termos uma preocupação íntima. Precisamos ter uma preocupação íntima, irmãos, a começar da nossa casa. Para o Senhor, você se preocupa com a sua irmã, com o seu irmão? Ele está aqui agora? Sua mãe, seu pai? Talvez você não tenha preocupação nenhuma. O seu vizinho, seu melhor amigo. Se tivermos uma preocupação íntima, irmãos, esse pode arranjar outro local. O Senhor vai abençoar a sua restauração. Amém. Vamos todos ler a letra C? Uma vida ministradora é uma vida que aquece os outros. Se quisermos ministrar vida aos santos, devemos ter uma preocupação genuína
Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê tal motivação. Oh, e tal preocupação íntima para com todos.